Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula remota de matemática aí para as turmas de segundo ano do ensino médio da escola Dona Luiza Timbó. É com grande satisfação que estamos por aqui para darmos continuidade aos nossos estudos sobre determinantes. A gente já vem vendo como a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 2 e também de ordem 3. Vamos relembrar como é que calcula um determinante de ordem 2? Segue aí, acompanha aí junto comigo atentamente. Então nós vimos aí nas aulas anteriores, tanto nas aulas remotas como presenciais, como calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Seja a matriz de segunda ordem, né? O determinante associado à matriz A é o número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Como é isso, professor? Imaginemos a seguinte situação. Eu tenho uma matriz qualquer com os seguintes números: 1, 3, 10 e 3. Como calcular o determinante dessa matriz que tem duas linhas e duas colunas? A gente aplica a fórmula. Determinante da matriz A é igual. Toda matriz quadrada de ordem 2 tem duas diagonais, a diagonal principal e diagonal secundária. Primeiro passo, multiplicamos os elementos da diagonal secundária conforme está indicando aí na seta. 1 vezes 10, 10. O sinal que a gente usa é sempre menos, tá? Vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. 3 vezes 3, 9. Então, determinante da matriz A é só subtrair 10 menos 9, dá igual a 1. Dá igual a 1. Então, é dessa forma que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 2, que tem duas linhas e duas colunas. A gente multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai com a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. E aí eu fiz até uma proposta de uma atividade lá para os alunos, né? Tanto na sala de aula, forma presencial, como também forma remota, qual o determinante da matriz 2 por 2 abaixo. Então, calculando esse determinante, vamos repetir lá em cima, ó. A matriz A tem os seguintes elementos: o 1, o 5, o 3 e o 4. Então, eu escrevo determinante da matriz A é igual, multiplicando os elementos da diagonal principal, 1 vezes 4, 4, menos, multiplicando os elementos da diagonal secundária, 5 vezes 3, 15. Determinante da matriz A é igual 4 menos 15, repete o sinal do maior, que é menos, e subtrai. 4 menos 15, menos 11. Então, essa seria a resposta da primeira questão da atividade. Como calcular um determinante de uma matriz de ordem 2. Já está na tela a segunda questão, vamos relembrar aí, ó. Calcular o determinante da matriz 2 por 2 abaixo. Nós vamos repetir a matriz novamente, aqui em cima. Tem os seguintes elementos: 10, tá? 2, 3 e menos 1. Então, calculando os elementos, o determinante dessa matriz, então vai ser o seguinte: determinante da matriz A é igual, multiplicando os elementos da diagonal principal, 10 vezes menos 1, faz o jogo de sinal, mais e menos, dá menos 10. Usando o menos da fórmula, multiplicando os elementos da diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Então, determinante da matriz A é igual menos 10 menos 6, repete o sinal e soma, dá menos 16. Sinais iguais, repete sinal e soma, ok? Essa é a resposta da segunda questão. E a terceira questão da atividade e última já está na tela, tá? A terceira questão e última diz assim: calcular o determinante da matriz de ordem 2 por 2 abaixo. Repetindo a matriz novamente em cima, nós temos menos 1,5, 2, 0,5 e menos 1. Então, determinante da matriz A é igual, multiplicando os elementos da diagonal principal, faz o jogo de sinais, menos e menos, mais.
1,5 vezes 1 é 1,5 positivo. Aí usando o sinal da fórmula, que é menos, multiplicando os elementos da diagonal secundária, 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5, a metade de 1 é 0,5, então 2 vezes 0,5 é 1. Determinante da matriz A é igual a 1,5 menos 1, 1. Você tem 1,50 e gasta R$1, sobra o quê? Aliás, você tem 1,50 e gasta R$1, 1,5 menos 1 é 0,5, pessoal. Desculpa, tá? 0,5. E aí a gente deu continuidade, né? Para algumas turmas a gente já iniciou o estudo sobre como calcular o determinante de ordem 3. Para as turmas que ainda não viu, a gente vai rever, tá bom? E a gente viu isso aqui na aula passada, ó. Determinante de terceira ordem, regra de Sarri, ou alguns matemáticos, alguns professores chamam de regra de Sarrus. É um matemático francês que desenvolveu o estudo sobre determinantes. Ou a gente fala regra de Sarri, ou a gente fala regra de Sarrus. Para calcular determinantes de terceira ordem, usamos um dispositivo chamado regra de Sarri, regra de Sarri ou regra de Sarrus. Veja os passos a serem seguidos em que tomamos um determinante ou matriz genérica A. Imaginemos que considere que nós temos uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, conforme você pode ver, ó. Essa matriz ela tem 3 linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas. Quando a matriz tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, é chamada de matriz quadrada, de ordem 3 aqui no caso, tá? Primeiro passo. Copiamos ao lado da matriz A as suas duas primeiras colunas. Então a gente repete à direita da matriz as duas primeiras colunas, tá certo? Ó, você pode ver por aí que nós temos aqui a primeira coluna e a segunda coluna. Aí você copia à direita da matriz, beleza? Segundo passo, multiplicamos os elementos da diagonal principal. Vocês viram que na matriz de ordem 2 nós temos duas diagonais, uma diagonal principal e a diagonal secundária. Repetindo as duas primeiras colunas à direita da matriz, nós teremos 3 diagonais. As 3 diagonais principais e as 3 diagonais secundárias. Então a gente multiplica os elementos da diagonal principal para a direita usando sempre o sinal de mais e para a esquerda trocamos o sinal usando o sinal de menos. Vamos ver isso no exemplo? Calcule o determinante A da matriz abaixo. Então vamos repetir a matriz lá em cima, tá? Vamos repetir a matriz A lá em cima e os números, ó, 1, 4 e menos 2. Aí menos 3, 2 e 1. 2, 0 e 3. Aí o que é que a gente vai fazer? Repetir a direita da matriz as duas primeiras colunas, o 1, o 4 e o menos 2. O menos 3, o 2 e 1. Aí nós vamos traçar 3 diagonais principais, 1, 2, 3. E 3 para a esquerda também, 1, 2, 3. 3 diagonais secundárias. Então as setas indicam que nós vamos multiplicar os números que estão em cada seta, para a direita usando o sinal de mais e para a esquerda usando o sinal de menos. Tá bom? Vamos ver isso na correção da atividade que foi proposta, tá? Então essa foi a atividade que foi proposta, já está na tela. Vamos praticar o que aprendemos para calcular o determinante da matriz 3 por 3. Vamos praticar o que aprendemos para calcular o determinante da matriz 3 por 3, tá bom? Essa será a primeira questão e essa será a segunda questão, tá bom? Mas vamos fazer, repetindo aqui, a matriz A, eu tenho os seguintes elementos, o 2, o 1 e o 0. Aqui eu tenho o 3, o 2 e o 5. Aqui eu tenho o 1, o 4 e o 1. Repetindo à direita da matriz as duas primeiras colunas, ó. O 2 e 1 e o 0 eu vou repetir aqui. 2, 1 e 0. A segunda coluna, ó, o 3, o 2 e o 5, eu vou repetir aqui, ó. 3, 2 e 5. Aí eu vou traçar
Começando sempre por aqui, ó, as diagonais principais, ó. Uma, tá? 2, 3. As diagonais secundárias sempre começando por aqui, ok? Fica 1, 2, 3. Então nós vamos escrever determinante da matriz A é igual, multiplicando, ó, 2 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Para a direita é sempre mais. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 0, 0. Mais, terceira linha, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 5, 5. 5, voltando, é o sinal de menos. 1 vezes 2 vezes 0. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 0, 0. Menos. Aqui, 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Tá? 40. Continua. Menos 3 vezes 1 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3. Então fica determinante da matriz A é igual. Os positivos, vamos somar, ó. 4 mais 0 é 4, 4 mais 5, 9. Os positivos dá 9. Os positivos dá 9. Os negativos, repete sinal e soma. Menos 0, menos 40, menos 40. Menos 40, menos 3, menos 43. Menos 43. Determinante da matriz A é igual 9 menos 43, repete o sinal do maior e subtrai, dá menos 34. Então essa é a resposta da primeira questão da atividade que vocês vão tentar fazer, tá bom? São duas questões. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra técnica. Quando eu estava na faculdade, na minha pós-graduação de matemática, o professor, ele fez um seguinte desafio para os alunos da pós-graduação no ensino da matemática: que a gente conseguisse inventar um dispositivo que resolvesse um determinante de ordem 3 sem usar essa mesma fórmula que eu mostrei para vocês. Então eu vou mostrar uma outra maneira de vocês resolverem um determinante de ordem 3 sem ser essa, repetindo as duas colunas à direita da matriz. Então qual será a sua maneira? Vamos repetir, ó. Matriz A tem os seguintes elementos: 2, 1, 0, 3, 2, 5, 1, 4, 1. Qual seria essa nova maneira? Ó? Nós vamos repetir esses números. Ó. Esse 2. Vamos escrever de novo. Apagou. A matriz A apagou. É 2, 1, 0. 3, 2, 5. 1, 4, 1. Esse número que está em cima, o 2, a gente repete ele embaixo. E este 0 que está embaixo, a gente repete ele em cima. O 1 que está em cima, tá? Você repete ele embaixo. E o 1 que está embaixo, você repete ele em cima. Aí nós vamos traçar 3 diagonais, ó. Começando sempre do número que está em cima aqui, ó. Traçando 3 diagonais. 1, 2, 3. A diagonal secundária começa desse número que está aqui em cima. 1, 2, 3. Professor, vai dar o mesmo resultado? Vai, vocês vão ver. O determinante da matriz A é igual. Começando por aqui. 0 vezes 3 vezes 1. Onde tiver o 0 na linha vai dar 0. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 4 é 0. Então dá 0. Coloca 0 mais. Para a direita sempre mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 1,
5. Agora eu vou usar o sinal menos. Continuando, ó, voltando. 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2, 40. Então, determinante da matriz A vai ser igual. Dispositivos, ó. 0 mais 4 é 4, 4 mais 5, 9. 9. Repete o menos e soma os negativos. Menos 3, 3 com 0 é 3, 3 com 40, 43. Menos 43. Determinante da matriz A é igual 9 menos 43, repete o sinal do maior e subtrai, dá menos 34. Então dá o mesmo resultado. Qual foi a forma que você achou mais fácil? O teorema de Sarri, repetindo à direita da matriz as duas primeiras colunas, ou o teorema Coriolano, a regra Coriolano, que nós inventamos na faculdade? O número que está em cima repete embaixo, o que está embaixo repete em cima. Então a proposta de atividade vai ser a seguinte. Então vocês vão responder essa atividade após essas explicações. Vocês vão responder essas duas questões, tanto usando a regra de Sarri, que é repetindo as duas primeiras colunas à direita da matriz, traçando as diagonais principais e secundárias, como a regra Coriolano. O número que está embaixo repete em cima, o que está em cima repete embaixo. Vocês vão responder essas duas questões usando as duas maneiras. Vão copiar, vão responder e vão enviar a devolutiva. Então eu agradeço a atenção, a vocês terem assistido essa videoaula na íntegra e eu aguardo vocês copiarem a atividade e enviar a devolutiva. Grande abraço e até a próxima.